Começando nossos estudos sobre o período clássico da Grécia Antiga, que compreende os séculos V e IV AC. Ele inicia com o evento, a revolta popular, né, em Atenas, liderada pelo aristocratas Clístenes, ali no finalzinho do século VI AC, em 510. Temos também as guerras médicas, o governo de Péricles, o apogeu de Atenas, que será o imperialismo desta cidade sobre o mundo grego, e a guerra do Peloponeso. Vamos iniciar examinando o governo de Clístenes, aquele derrubando a tirania, depois de um século de tirania em Atenas. Ele vai instituir um novo tipo de governo que vai ser chamado de democracia. E as diversas leis aí que ele vai compor, se baseando inclusive lá no legislador Solon, são chamadas de reformas de Clístenes. Ele começou por dividir, então, os cidadãos em 10 tribos. Veja que no período de Solon, para ampliar a participação política, que até então era do controle, especialmente dos eupátridas, Solon colocou o critério de renda. Isso beneficiava, mais duas classes sociais que tinham enriquecido, Então, ali estamos falando dos demiurgos, também alguns georgioses. Aqui, Clístenes, ele vai acabar com o critério de renda do Solon. Na verdade, aquela legislação de Solon ela não sobreviveu ao período da tirania, principalmente dos últimos tiranos, Então, ele resgata essa legislação, modificando várias coisas, aprofundando, mas baseado nisso. Então, nós temos aqui uma divisão dos cidadãos em 10 tribos, de acordo com seu domicílio. Bom, essa divisão aqui, ela vai servir para o Conselho dos 500, que na época de Solon era o Conselho dos 400, porque eram 4 tribos. Aqui, como são 10 tribos, será Conselho dos 500, com 50 cidadãos que serão sorteados a partir da elaboração de uma lista de candidatos, e estes comporão este Conselho dos 500, chamado de Bulé. E a eclésia aqui, que já existia, que efetivamente ela terá, um poder expressivo a partir da democracia de Clístenes. Vamos lembrar que nós estamos falando de cidadãos que participam dessas instituições políticas. Quem são? São os homens, filhos de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos. Então, a maior parte da população não está excluída. As mulheres, os escravos, que eram os principais trabalhadores em Atenas, e os estrangeiros. Bom, então aqui nós temos o quadro da instituição, da estrutura política de Atenas no período democrático, no período clássico. Então, nós temos a eclésia, que é essa assembleia de cidadãos que vai votar as leis, a partir dessa assembleia serão sorteados os 50 de cada tribo, compondo aqui os 500 cidadãos, que é a Bulé, que terão a função de elaborar as leis para serem aprovadas na eclésia. Teremos também aqui 2 tribunais, um que será formado a partir da eclésia, o Eliel, e outro que já vem lá desde o período arcaico do arcontado, o aerópago, agora com uma função bastante reduzida. Também a sua composição é a partir dos sorteios, a partir da estrutura da eclésia.
Onde que se dá essa assembleia? Na Ágora. Lembram da Ágora? A praça pública? É ali que se realiza a eclésia. Também são eleitos o poder executivo, que são os chamados magistrados, 10 estrategas, que têm a função de comandar o exército e aplicar as leis, e 10 arcontes, que vão estar ali nos tribunais, que vão presidir os tribunais e organizar o culto aos deuses. Esse tipo de democracia, ela é chamada de direta, porque são os cidadãos diretamente que votam as leis, tá? Então, ela não é representativa como a nossa democracia atual. Só que, evidentemente, que há aqui a limitação dos cidadãos, né? É direta para os cidadãos, não para o conjunto da sociedade ateniense. Então, aqui lembrando, ali a ágora, né? O espaço físico aqui, onde se realizavam as reuniões da eclésia. Bom, Clístenes, ele também tomou uma medida muito importante que ficou conhecida como ostracismo. Qual era o objetivo aqui desta medida? Evitar novos golpes políticos. O que é isso? É o exílio político, né, de alguém por 10 anos. Mas como aplicar essa medida de uma maneira que ela não seja usada contra aqueles que criticam, contra os opositores do governo? Então, para que ocorresse o ostracismo, era necessário uma reunião da eclésia com mais de 6.000 pessoas que escreveriam o nome secretamente, e aquela pessoa que fosse citada 6.000 vezes sofreria o ostracismo, tá? Então, não era o magistrado, o governante, né, ou um grupo que acusava alguém e esse alguém seria exilado. Não era, porque daí não existiria, né, o debate político, a democracia. Também essa pessoa que sofresse o exílio político, ela não perdia seus bens. Então, depois de 10 anos, ela podia voltar, assim como a sua família não sofria nenhum tipo de retaliação. Bem diferente do que é utilizado atualmente por ditaduras, né? Então, as ditaduras ou elas matam seus opositores, prendem ou expulsam, né? As pessoas acabam exiladas. Não é aqui o ostracismo aqui do período da Atenas Antiga funcionava de outra maneira. Então, pensando nos grandes legisladores de Atenas, já vimos dois, o Solon, o Clístenes agora, iniciando o período clássico, e depois veremos aí o Péricles, que vai manter, né, as leis de Clístenes, a estrutura política, e vai aprofundar e incorporar mais alguns elementos que nós veremos depois.